tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Em nome da diretoria do CERJ, um abraço. Um abraço para os amigos dos três grupos espíritas, como a Nilza falou, é uma inovação, não é? Até porque, quando você fala em juntar as casas, não é? Existem algumas dificuldades. Não, mas a festa é nossa, não é? E ainda mais que cada um tem um período de aniversário. Então, esta é uma atitude inovadora, que vem dizer assim do espírito da unificação. A unificação é isto, né? Essa reunião, essa aproximação, este instante em que os laços, embora não é distantes fisicamente, não é? Mas a gente tem os laços, não é? E como eu também acompanho o movimento de Macaé há muito tempo, né? Eu também me lembrei do seu Pierre e me lembrei também de Dona Leti, não é? Nessa festa de aniversário. A gente não pode deixar de lembrar desses dois amigos tão queridos e que tanto fizeram, né? Pelo movimento espírita de Macaé. Então, para vocês, assim, o meu abraço, né? E na certeza de que nós vamos conversar, né? Nesta hora, até tendo como base, não é, toda essa tarefa que vocês estão desenvolvendo, né? Então, eu estou combinando aqui com o Edson, que ele vai colocar os slides para mim. Eu achei mais interessante que a gente fizesse assim um PowerPoint, né? E nós vamos, então, conversando a respeito das coisas que aí estão. Será que o Edson já está pronto? Isso. Bom, então, minha gente, isso, o primeiro slide. Isto. Então, vocês vejam bem, né? O tema do nosso encontro, né? É Panorama Espírita, os caminhos e solução. Pode passar. Então, nós estamos aqui, né, trabalhando a respeito do panorama espírita, e quando se falou a respeito de panorama espírita, eu trouxe esta imagem porque é a base do nosso trabalho. E este termo, monólito indivisível, é um termo que Viana de Carvalho traz numa das suas mensagens no livro Sementeira da Fraternidade. Então, para a gente começar um estudo a respeito de panorama espírita, eu achei interessante que a gente, então, trouxesse este termo monólito, quer dizer, um bloco indivisível, né? E este bloco indivisível, nós temos ali o nosso codificador, Kardec, com as obras básicas, né? E o livro dos Espíritos, e a organização, vamos assim dizer, do livro dos Espíritos, não é? Bom, logo em seguida, nós começamos a ver, pode colocar a terceira, que ela vai falar a respeito, né, de movimento espírita. O que é o movimento espírita? Não é? Então, o movimento espírita, como está aí essa definição, eu coloquei ali abaixo onde é que a gente encontrou, onde a gente buscou essa definição, não é? Então, movimento espírita é uma rede de instituições. Então, lá em cima eu tentei colocar uma imagem falando a respeito da rede, não é? Em que existe uma interligação. É o que está acontecendo nesse instante no aniversário. O aniversário aí está, 3 instituições interligadas. E, na medida que as outras vão se aproximando, forma uma rede, não é? Uma rede estável, não é?
Então, essa rede, essas instituições, então, se unem, né, para atender a missão regeneradora do Espiritismo. E aí eu coloquei também em regime de trabalho colaborativo. Falar em colaboração, né? Falar justamente nessa hora em que as instituições se juntam, né? E para que isso tudo, né? Para a difusão, a prática e a vivência da doutrina espírita, colocando-a ao alcance e serviço da humanidade. Então, é interessante a gente sempre estabelecer essa diferença entre o que é a doutrina espírita, né? Então, é aquele monólito indivisível, né? E o movimento espírita. E aí está, então, quando a gente fala em movimento espírita, a gente trouxe também este slide mostrando, não é, a Federação Espírita Brasileira, de onde é que emanam todas as orientações a respeito do nosso movimento espírita, é justamente da FEB. Esse é um dos prédios lá de Brasília. Pode passar. E aí, então, né, quando nós estamos falando em Federação Espírita Brasileira, eu achei também, eu falei com o Hamilton, né, ele falou a respeito um pouquinho dessa história. Olha, um pouquinho da história a gente vai contar a partir do Pacto Áureo. O Pacto Áureo, o nome está dizendo, não é um pacto, um contrato de ouro que houve com a unificação em torno da FEB, que as instituições elas se filiavam diretamente à FEB. E, então, foi feito todo um movimento no sentido de que em cada estado houvesse uma entidade federativa que estaria discutindo com a FEB os detalhes a respeito da programação que poderia haver e ligado, então, às instituições. Então, a instituição não precisaria ficar ligada diretamente à FEB. Eu tenho a impressão que o Vicente de Paulo, que é o mais antigo, e o Pedro também, eles devem ter algum diploma da Federação Espírita Brasileira, lá, que era alguma coisa bem mais antiga, né? E depois, então, com este Pacto Áureo, né, nós vamos ver que houve, vamos assim, esse grande contrato, todo mundo também em torno da Federação Espírita Brasileira. Pode passar o próximo. E aqui, então, no próximo, nós colocamos aí as pessoas que assinaram esse pacto. Então, houve um encontro na Federação Espírita Brasileira, que o presidente era este primeiro amigo que está aí à esquerda, Antônio Vantuil de Freitas, em que ele juntou esses amigos. Havia também um congresso aqui no Rio de Janeiro, e ele aproveitou para reunir as pessoas que estavam nesse congresso, representantes de vários estados, para que pudessem participar. Então, olha só, ao lado de Antônio Vantuil está lá o nosso Arthur Lins de Vasconcelos, né? E outros amigos. Mais abaixo, na segunda linha, a gente vai ver o Leopoldo Machado. Que Leopoldo Machado, né, foi um grande trabalhador do movimento espírita. Então, estes amigos se reuniram e aí, então, a federação publicou, não este Pacto Áureo, esse contrato de ouro, que foi assim um grande momento, um momento especial no nosso movimento espírita. É como se as forças estivessem dispersas, né? E então há esse momento em que nós vamos, então nós vamos todos nos unir para que, unidos, a gente então possa fazer um trabalho com maior excelência. Pode passar. E foi justamente aí, né, que aqueles amigos, eles se organizaram e foram numa caravana para o norte do Brasil.
Então, ali, logo primeiro, à esquerda, né? Não sei se vocês... acho que é à esquerda, né? Está lá Leopoldo Machado. Entende? Esses amigos todos, eles foram viajando, eles viajaram basicamente 8 meses, não é? No sentido de chegar aos estados, de conversar com os amigos, no sentido de que houvesse adesão, porque naquela época também havia aqueles que ficavam assim meio esquios, e aí eles não sabiam ao certo se valeria a pena ou não, mas esses amigos, eles foram incansáveis nas suas viagens, e muitas delas até paga pelo Lins de Vasconcelos, e conseguiram, então, conseguiram, então, juntar muitas pessoas. Pode passar. E a gente, então, né, é o próximo slide, isto, a gente vai ver que, a partir dali, foram sendo reunidas pessoas de vários estados. Então, aí vocês encontram, né, o logo das instituições de, basicamente, todo o país. Então, todo o país reunido nesse grande feixe, né? Foi criado, então, o Conselho Federativo Nacional, com a representação de todas as federativas, basicamente todas as federativas do Brasil. E o próximo? Então, com isso, olha só, que bonito, né? Estes estados todos, eles se reúnem uma vez por ano em Brasília. E para que haja uma maior facilidade em administrar as questões de cada região, não é, porque a gente vai observar que cada região tem uma diferença, né? Então, se organizaram estas comissões que se chamam Comissão Regional, e nós, no caso do Rio de Janeiro, nós estamos aqui na Comissão Regional Sul. Isso quer dizer que cada um desses estados que aí está tem a representação oficial, não é, para organizar todo o trabalho de unificação na sua região. Pode passar. No caso, né, mais uma, isto, no caso, estamos nós aí, de Serge, não é? Nesse estado tão lindo, que a gente adora, vocês já conseguiram se localizar, ali no Reunir 5, né? Ali está também toda a litorânea, e nós estamos aí com este estado, né, maravilhoso, onde nós temos, então, o CERJ, na sua diretoria, tem as 7 áreas, nós somos 9 Reunir, né? Existem 45 seus e são 690 instituições no estado do Rio de Janeiro, né? Pode passar. Nós, então, vamos ver, né, que nós, então, estamos trazendo, né, essa árvore, né, porque ela vai dizer para nós, né, o fruto dessa união. Então, digamos assim, existem ainda questões a serem resolvidas na unificação no estado do Rio de Janeiro? Existem, sim. Existem questões, mas que nós, então, vamos estar sentando para discutir com as pessoas. Mas o importante é que, no instante em que todos estivermos juntos, nós vamos estar aí na representação dessa árvore forte, dessa árvore bonita, que tem uma grande tarefa de gestar, né, de administrar o movimento espírita do nosso estado.
A gente gosta muito de usar essa árvore para que a gente veja, né, que cada um desses ramos, né, tem uma determinada cor, tem uma determinada característica, formando, então, este todo da unificação. Vamos ver, cada ave dessa, né, representa um cantinho que a gente vai, de onde a gente vai vir, para formar, então, este todo bonito, né? Pode passar. E nós vamos ver, então, como é que se forma todo esse sistema. Esse sistema se forma, então, a partir de uma pessoa, que é o espírita. Esta pessoa, na sua família, na sua casa, está formando a casa espírita. A casa espírita é uma família, né? Em que nós estamos todos juntos, reunidos. E várias casas espíritas formam, então, o Conselho Espírita de Unificação. No caso, em Macaé, é o 33, não é? Então, o 33 é formado por várias casas espíritas. E no próximo? Então, nós vamos ver a representação do reunir. No caso, Macaé está no reunir 5. Então, nós temos 5 seus neste reunir 5, né? Começa lá em Saquarema, começa em Araruama, tem Macaé, tem Rio das Ostras e tem Cabo Frio. Então, está aí o reunir 5. Neste reunir, são discutidas as ações que se voltam realmente, né, para atender à casa espírita. Porque o que a gente quer, o que a gente se preocupa, o trabalho de unificação, ele está centrado, então, no trabalho da casa espírita. Nós nos reunimos para quê? Para poder ajudar, para poder discutir as questões no sentido, né, de que as casas realmente elas atendam, elas possam desenvolver trabalhos, não é, que venham ao encontro daquilo que a doutrina espírita preconiza, né? Mais um. Olha só, o nosso ideal. Qual é o nosso ideal? Né? É a união. É o grande ideal de unificação entre os homens e as entidades espíritas. Então, o que se quer é que nós todos façamos, né, este grande trabalho de união, esse grande trabalho de aproximação. Pode passar. E esta imagem, né, eu também coloquei nesse material com o objetivo da gente poder, em olhando para ele, a gente ver a beleza desse trabalho do movimento espírita. Olha, se a gente quiser dobrar, né, um feixe de varas, olha, nós vamos ter que empregar muita força. Né? Então, uma vara, se tivesse uma varinha, não é? Essa varinha ela fica suscetível ao vento, né? Às dificuldades, porque ela está ali sozinha. Então, quando a gente vai conversar a respeito da unificação, da aproximação, a gente quer justamente que todos estejamos juntos, porque juntos, então, nós formamos um bloco de forças, né, para que a gente possa estar vivenciando todas as fases do nosso movimento espírita. Então, o feixe de varas é, assim, esse instante em que nós estamos reunidos, né? Por exemplo, as 3 casas hoje formam, né, um feixe de varas firme, né, consolidado. A próxima.
E quando nós estamos falando nisso, meus irmãos, é interessante a gente ver isso, né? Hoje em dia, nós vemos que a divulgação da doutrina espírita está crescendo muito, né? As nossas reuniões virtuais. O isolamento, aliás, a Nilza disse isso muito bem, nós estamos neste período de distanciamento social, não é? Eu me lembro que no início todo mundo falou: ai, meu Deus, a gente não vai mais poder se encontrar tão cedo, como é que é isso, né? Como é que nós vamos fazer? Casa espírita fechada, o que que nós vamos fazer? Como é que nós vamos trabalhar? E nós vimos que não tinha outro caminho, não é? Era realmente atender aquele pedido, aquela orientação das autoridades sanitárias, fica em casa, não tem. Bom, ficando em casa, como é que a gente ia atender, inclusive a nossa casa espírita, né? Nós começamos, então, a pensar neste recurso fantástico, não é? Que está às nossas mãos e que são as ferramentas, não é? Da comunicação social para que o nosso trabalho, né, pudesse continuar sendo feito. Então, por exemplo, nós agora, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, e nós estamos, então, trabalhando nessa divulgação da doutrina espírita. E eu posso dizer a vocês, né, que nós tivemos um evento, né, que foi justamente de conversando com os seus. A nossa preocupação foi justamente verificar o que se podia fazer no sentido de instrumentalizar a casa espírita para ela poder fazer as suas reuniões virtuais. No princípio, houve realmente alguma reação, mas depois todos começaram a fazer. Vocês vão me perguntar, todas as casas? Não, nem todas as casas estão ainda participando desse movimento, não é? Nós ainda existem algumas que reagem, que ainda não entenderam, mas, de qualquer maneira, nós vamos ver que no momento em que a gente começou a utilizar esses instrumentos para as nossas reuniões, eu acho que vocês também perceberam que o público aumentou. A minha casa espírita aqui em Vila Isabel, né? Nós tínhamos, assim, na quarta-feira à noite, cerca de 15, 16, até 18 pessoas. Na semana passada, nós estávamos com 31 pessoas. E eu tenho a impressão que é esse o depoimento, não é, que vocês têm, né, Hamilson? Vocês devem ter também concluído isso, não é, Hamilson? Com certeza, Darcy, isso está acontecendo. Isso. E, então, o que nós percebemos? A ação do movimento espírita, ela vai precisar ter uma atenção, porque o movimento cresce muito. E eu trouxe esta fala do Álvaro Crispino. O Álvaro Crispino é um companheiro nosso de movimento espírita, todos nós conhecemos, né, autor de vários livros, e ele escreveu esse livro que eu estou mostrando aí a capa, sobre ovelhas e lobos, né, alguns desafios do movimento espírita. E a um determinado instante, né, eu só vou ler o que está aí de azul, que ele diz assim: não é razoável imaginar que uma casa espírita conseguirá dar conta dessa tarefa, ela sozinha. Então, o movimento espírita cresce, não é? É a divulgação do Evangelho de Jesus, realmente no seu tríplice aspecto de ciência, de filosofia, de religião. Então, uma casa sozinha, ela não tem como fazer esse trabalho. E aí ele vai dizendo
que nasce por necessidade racional a ideia de movimento espírita, organizado por meio dos chamados órgãos de unificação, em que cada casa espírita, não é o elemento que lhe dá existência e dinamiza as ações. Então, nós vamos ver que este grupo ele vai crescendo, e as nossas casas, elas sozinhas não dão conta disso. Então, nós vamos estar fortalecendo este trabalho, não é, de entrosamento das casas espíritas. Pode passar. E quando nós estamos falando nesse crescimento, não é, a gente diz assim, quais são os caminhos que nós temos, não é? O que a casa espírita precisa fazer? Então, mais uma vez, eu estou usando ali o Pentateuco, porque o Pentateuco é o nosso farol, né? Então, o que a casa espírita pode fazer? Então, a gente vê assim, instrumentalizar, qual é o trabalho do movimento espírita, né? Instrumentalizar a casa espírita com um conjunto de ações que venham a atender este público que está chegando em busca de nutrição espiritual. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que com este momento da pandemia, nós vamos ver assim muitas pessoas desesperadas. Elas estão desesperadas pela iminência de terem o Covid ou não. E isto na cabeça delas é assim, é morte. É morte e a gente acaba. Então, nós estamos vendo isso, eu não sei como está em Macaé, mas nós estamos vendo aqui, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a quantidade grande, não é, de pessoas que estão desencarnando, embora existam muitas que estão conseguindo vencer tudo isso aí. E esta situação desta morte, a gente não sabe quem está do nosso lado, quem de repente está com vírus ou não está com vírus, e é a febre, é a ida para o hospital. Além disto, a questão do isolamento, de estar dentro de casa, embora muitos estejamos com home office, né? Mas é diferente, né? Então, você está dentro da sua casa, você está trabalhando, e tem uma outra coisa também que acontece conosco, que é a convivência familiar. Então, nós também, pelas notícias, não é? A gente viu que existem algumas situações muito assim, estranhas que acontecem, como a própria violência doméstica, que também acontece. As nossas crianças, não é? Que estão precisando em casa da assistência para fazer os seus deverezinhos, não é? Para os professores que precisam, de uma hora para outra, assimilar, né, uma tarefa, né? Então, nós vamos ver que tudo isto traz uma instabilidade emocional. A casa espírita, então, nesta hora, precisa estar preparada para atender a esta necessidade. E a gente colocou o atendimento fraterno, os passes, água fluidificada, o estudo do Evangelho, a ambiência fraterna, a solidariedade, o Evangelho no lar, e gotas de acolhimento, de cuidados. Nesse instante, o que se pede, não é? Dentro desse panorama que nós temos, o panorama do movimento espírita, o momento da sociedade, nesse instante, pede que a gente faça alguma coisa a mais. E alguma coisa a mais é hora de nós estarmos sentados no nosso conselho e a gente está buscando o que nós podemos fazer a mais.
E aí eu estava até imaginando, né, as 3 casas que aniversariam hoje, ou nesse período, né, eu digo assim, seria difícil que houvesse, por exemplo, a reunião pública em horário diversificado para que as pessoas que quisessem, não é? Não, hoje eu vou no Pedro, mas eu também posso ir no Vicente de Paula. Não, mas hoje eu fico no João Batista, mas tem também amanhã no João Batista. Então, é a oferta que vai se fazendo para que as pessoas, então, cheguem, né, aos nossos espaços, até prevendo, né, nós vamos ver que nós não sabemos quanto tempo leva, nós vamos ficar em recolhimento, né? Algumas pessoas dizem que até setembro, não é? Então, o interessante é a gente saber que, por exemplo, para as universidades, este ano está perdido, né? Então, nós vamos ver que nós estamos nesse período, não é? Em que requisita de nós e do movimento espírita e das casas espíritas este ato de atender, não é? De acolher. Não é? Então, vamos à próxima. Isto. Então, aqui eu trouxe algumas sugestões, né, de um encontro que a gente fez, né, num outro reunir, em que se falava justamente a respeito disso, né, de promover a divulgação, né, nos centros espíritas dos documentos publicados, da tarefa de evangelização da infância, da juventude, da família, o atendimento espiritual, os grupos de estudo, atividade mediúnica de assistência e promoção social, sendo que, nesse instante, né, como nós estamos com essas atividades todas suspensas, né, fisicamente, né, nós estamos, então, nos relacionando através das experiências da virtualidade. Então, é muito interessante a gente ver algumas casas espíritas que estão fazendo a evangelização também à distância, como o trabalho da juventude, o atendimento espiritual, aí realmente o atendimento fraterno que é feito por telefone, né? As pessoas dispõem de determinados horários, né? Os grupos de estudo, que também estão virtual, a atividade mediúnica é que ela ainda vai, ela não pode, né, ser presencial, mas que se transforma essa atividade mediúnica em atividades de irradiação. Então, aqui nós estamos trazendo algumas sugestões, né, que, digamos assim, elas ficam sendo móvel de estudo para a atividade que o seu, né, pode, então, fazer mais adiante. Pode passar. Isto. E aqui a gente reforça. Vocês observaram que nós estamos reforçando a questão da obra básica, né? Então, a obra básica é o nosso farol. E está aí quando Bezerra de Menezes vem dizer para nós, olha, Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que nossa fé não se faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Então, nesse instante, nós estamos sendo chamados a esse trabalho de fortalecimento, da gente estar selecionando tudo aquilo que é divulgado em nossas casas, não é? Para que ela possa ajudar as pessoas que vivem nessas dificuldades, que vivem na ilusão, que vivem no sofrimento, as mentes fracas, né? Que estão sendo realmente
mexidas, né, nesse instante, nesta situação. A próxima. E aqui, então, eu estava vendo, minha gente, uma mensagem em que uma citação do Evangelho de Mateus, em que ele fala que haveria um dia, né, em que a mensagem viria pelos telhados. E eu peguei essa imagem no sentido de quebrar muros, que nós tínhamos a nossa atividade muito centrada na nossa casa espírita, e nesse instante, então, é como se as barreiras fossem derrubadas para que esta divulgação, né, digamos aqui, a sombra dessa árvore bendita, né, ela chegasse a muitos. Né? E, na seguinte, eu estou trazendo uma fala de Cair Barchutel, que ele é o pioneiro, né, o mentor espiritual da divulgação, em que ele, justamente trazendo esta fala de Mateus, né, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. E aí, Cair Barchutel diz para nós assim, não mais apenas a palavra para poucas pessoas, mas sim levando a mensagem acima dos telhados, como nos recomendou Jesus, por antenas que transmitem a longo alcance as mensagens espíritas, o conhecimento doutrinário espírita para localidades distantes. Então, ele diz para nós que hoje não apenas a rádio, mas a televisão, as transmissões pela internet e a divulgação de toda sorte. E ele diz para nós, né, que é o milagre da multiplicação do pão espiritual. Então, nós estamos sendo convidados, nesse instante, a esta multiplicação do pão espiritual. A próxima. E, com isso, né, nós estamos vendo, né, que sai do Brasil para o mundo. E, quando a gente está falando aqui, saindo do Brasil para o mundo, a nossa responsabilidade, enquanto brasileiros, né, de nós estarmos levando pelos ares, né, toda a informação espírita, que ela vai, então, caindo, né, ela vai, então, chegando, vai, então, alcançando a muitos e muitos irmãos que aí estão à espera dessa informação. E é tão bonito, né, não sei se vocês viram Divaldo, né, participando de um evento para Portugal. Né? Então, vocês vejam, essa mensagem, né? Ela chega a todos os cantos. E tem uma coisa interessante que a gente vai observando, a produção de material que nós temos tido no movimento espírita. O quanto de palestras, o quanto de encontros, de cursos, de rodas de conversa. Então, nós vemos assim esse momento fértil do movimento espírita nesta hora, né? De divulgação, de alcance desta informação. Pode o próximo. E, então, quando nós estamos falando nesse trabalho do movimento espírita, a gente se pergunta assim, e quais são os entraves? Né? Então, quando nós estamos falando dos entraves, né, eu recebi esse livro, que foi psicografado pelo Wagner Gomes, da Paixão,
Esse é um lindo livro, que ele conta a história deste amigo que está aí, e este amigo se chama Honório Abreu. E ele, agora desencarnado, mas eu me lembro que ele também esteve muito tempo, em vários anos, lá em Macaé, lá naqueles anos das Semanas Espíritas, né? E ele, então, vem trazendo esse recadinho, que quando eu estava pensando nos entraves que nós temos no movimento espírita, a gente, então, eu achei interessante trazer essa questão, porque ele diz assim, olha só, logo após o meu desencarne, conjecturava, sem a busca do que é superior, nos cristalizamos no pobre eu, sem data para alavancar aos processos de subida vibracional. Pensava em corações amados que insistem em suas posições enfermiças e inibidoras da paz. Sentia eu o quanto desperdiçamos de tempo e energia mental com o que pode ser considerado caos, os buracos negros do egoísmo que a tudo consomem sem misericórdia, sem qualquer compensação. Então, aqui, o Honório Abreu está falando para nós, né, os buracos negros do egoísmo. Não, olha só, se vocês não tivessem esse espírito de união, cada um estaria na sua casa. Ah, o quê? Eu vou juntar lá com o pessoal do Pedro, vou juntar com o pessoal do Vicente de Paulo. Não, olha, gente, eu acho melhor a gente fazer a nossa comemoração aqui. Então, a gente faz a nossa e eles fazem a deles, não é? Então, estas atitudes, não é? Que ainda bem foram todas superadas nesse instante pela amizade, né? Então, essas atitudes é que trazem prejuízo para o movimento espírita. E a gente se pergunta assim, mas, gente, vamos tentar verificar se não há possibilidade de uma aproximação, da gente estar conversando para ver o que houve, que problema foi esse que aconteceu, que entrave é esse, que dificuldade é essa, por que a gente não pode se aproximar, sabendo que, quando nós nos aproximamos, todos nós ganhamos, não é? Então, a gente fica anotando, né, essa questão, e eu fico aqui verificando também, nos momentos em que nós estamos nos nossos eventos, não é? E a gente vê, mas por que a gente precisa brigar? A gente não precisa brigar, a gente precisa conversar, não é? E é conversando que a gente entende, porque, de repente, a gente vai levantar uma coisa que ficou tão lá atrás que o outro já esqueceu. E o outro está agarrado ali. E, com isso, impedindo que o trabalho, que a tarefa da unificação alcance tanto mais adiante, né? Então, pode passar. Então, o nosso trabalho é esse. O trabalho de unificação do movimento espírita é justamente esse. Demo-nos as mãos e ajudemo-nos. Esqueçamos as opiniões contraditórias para nos recordarmos dos conceitos de identificação, confiando no tempo, o grande enxugador de lágrimas que a tudo corrige. Olha que maravilha! Não é? É Dr. Bezerra que vem dizendo para nós, você tem problema com alguém de outra casa espírita, ou mesmo com alguém da sua casa espírita? Olha, a proposta agora é essa, dar as mãos para que a gente possa formar, né, aquele feixe de varas, não é?
E, formando o feixe de varas, nós somos, então, mais fortes, né? Então, a próxima, nós vamos parar na próxima, até por causa do nosso horário, né? Então, nós vamos ver aí com a nossa querida Joana de Ângeles, quando ela diz assim para nós, não é? Esse é um recado para todos nós. Reunamos-nos todos, com frequência, a fim de dirimirmos dificuldades e incompreensões, encontros de ação cristã, debatendo os nossos serviços e permutando experiências adquiridas no campo da própria realização, com que nos resguardemos da prepotência do eu e da vaidade de obreiros que se não permitem enganar. Então, aqui a nossa Joana de Ângeles está trazendo para nós alguma coisa que nós vamos considerar, não é? Porque ela diz para a gente se resguardar da prepotência. Quer dizer, a gente trabalhar a humildade. Nós não sabemos de tudo, nós vivemos, não é, num momento em que a colaboração é a palavra de ordem do nosso trabalho, né? E a gente ouviu o presidente da Federação Espírita Brasileira, no encontro que ele teve conosco, lá no CERJ, né? Ele falando da gentileza. Ora, se nós, nas nossas reuniões, pelo menos, nós formos gentis com quem está do nosso lado, nós vamos conseguir muita coisa, nós vamos superar essas dificuldades que ela está trazendo aqui para nós. E ela diz assim, a palavra de cada irmão é moeda de valor que nos merece consideração, a seu turno necessitada de debate e discussão salutar. Não será fácil, disse ela para a gente. Não é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem e será o complexo de amanhã. Quanto adiamos agora, aparecerá depois, complicado, sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença e, unidos uns aos outros, entre encarnados e com os desencarnados, sigamos. Então, é bom que a gente também veja, né, em todo esse trabalho, né, que nós não estamos a sós, nós temos amigos que nos dirigem. Né? Então, nessa hora, os mentores espirituais do Pedro, os mentores espirituais do Vicente de Paulo e do João Batista, esses amigos todos, né, eles estão inspirando o nosso trabalho, inspirando as ações a fim de que a gente esteja nesse farol. Olha só, a humanidade é justamente esse espaço em que nós estaremos fazendo todos os nossos esforços para divulgar a doutrina espírita, para levar essa nutrição espiritual a esse que chega, né? Chega entristecidos, chega trazendo uma série de problemas, e é o desemprego, é a violência doméstica, são as questões de fraude, não é? São as questões da violência. Então, chega aquela pessoa que realmente está trazendo toda essa questão, e o que vai ficar da nossa parte é a necessidade da gente estar acolhendo. Então, nesse instante, quando nós estamos aqui discutindo, conversando, né, sobre a beleza desse panorama espírita, né? O espiritismo, hoje em dia, na nossa vida, que vem crescendo e cada vez crescendo mais e se estruturando
melhor, não é? Porque, por exemplo, nós tivemos uma reunião em que a gente teve todos os conselhos espíritas de unificação. Então, as pessoas estão se aproximando. Então, para que juntos nós possamos engrossar as fileiras com a espiritualidade, né? Isso nós precisamos ver. Nada do que a gente está trabalhando só nós encarnados. Mas nós temos a certeza da direção e do amparo desses amigos espirituais na nossa vida. Então, queridos amigos, parabéns. Não só parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo há tanto tempo, não é? A gente imagina os amigos que começaram o trabalho lá atrás, não é? Com muito esforço, com muita determinação, com muita perseverança, para que hoje a gente tivesse as nossas casas organizadas desta forma. Então, isto é realmente um grande tento, isso é uma glória, não é? Então, hoje, cada um, depois de percorrida esta jornada, não é? Que vai se multiplicando cada vez mais, não é? E também pelo fato de estarem unidos. Isto é unificação. E é assim que a gente vai precisar caminhar para atender, não é? Aquela conclamação de Ismael. Ismael, o mentor espiritual do Brasil, quer que vocês se unam. E unidos, como feixe de vara, vocês possam dar conta, não é, de trabalhar, de nutrir as pessoas nesse instante em que aí as iniquidades terrenas aí estão. Gente, parabéns e muito obrigada. Espero ter atendido ao objetivo a que vocês colocaram nesta noite. Então, muita paz. Parabéns.